No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista governada pelo rei Luís XVI. A sociedade francesa da época era dividida em 3 estados. O primeiro era formado pelo clero, o segundo pela nobreza, e o terceiro pelo restante da população, que incluía os pequenos burgueses e os camponeses, obrigados a pagar a maior parte dos impostos. Em 1789, uma grave crise financeira levou o rei a convocar uma reunião com representantes de todos os estados da França. Nessa reunião, chamada de Estados Gerais, Luís XVI anunciou um plano de reforma que acabaria com muitos dos privilégios do primeiro estado. Apesar de a maioria dos presentes na reunião ser do terceiro estado, a nobreza e o clero uniram seus votos e conseguiram vetar a reforma. Isso desencadeou a revolta dos representantes do terceiro estado, que abandonaram os Estados Gerais e criaram sua própria Assembleia, cujo lema era Liberdade e Igualdade. Assustado com a situação, Luís XVI obrigou o primeiro e o segundo estados a se juntar ao terceiro. Assim, transformou os Estados Gerais na Assembleia Nacional Constituinte. Desse modo, o poder continuava com o rei, mas ele deveria respeitar as leis da Constituição formulada pelos revolucionários, na qual foram propostas mudanças drásticas como o fim do dízimo e dos direitos feudais. No entanto, no dia 14 de julho, os parisienses, revoltados contra a escassez de alimentos, protestaram em frente à Bastilha, prisão e arsenal militar do governo francês. O protesto resultou na ocupação da Bastilha, um símbolo do absolutismo. A Assembleia Constituinte continuou seus trabalhos e, em 26 de agosto de 1789, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia a igualdade entre todos os homens e o direito à liberdade de expressão e à propriedade privada. Com medo do crescimento da Revolução, a Áustria e a Prússia declararam guerra contra a França. As derrotas sofridas pelos franceses nesse conflito motivaram a dissolução da Assembleia Constituinte e a formação da Convenção Nacional. Com isso, um exército popular surgiu e derrotou tanto os invasores como os partidários internos do antigo regime. Nesse clima de vitória, a Convenção decretou a Primeira República Francesa e deu ordens para que prendessem e executassem Luís XVI. Em 1793, a Convenção Nacional passou a ser comandada por pequenos burgueses denominados jacobinos, entre os quais estava Maximilien de Robespierre. De 1793 a 1794, Robespierre comandou o Comitê de Salvação Pública, órgão responsável pela segurança da França. Nesse período, conhecido como Terror, mais de 300.000 pessoas foram presas e 17.000 foram executadas por suspeita de traição. Os girondinos, que eram os burgueses da elite francesa, ficaram alarmados e comandaram um golpe que prendeu e executou Robespierre. Esse golpe recebeu o nome de Reação Termidoriana. Em maio de 1795, os girondinos elegeram um novo governo, o Diretório. Porém, o governo girondino não conseguiu garantir a estabilidade econômica do país. Com a situação fora de controle, o próprio Diretório apoiou o golpe do jovem general Napoleão Bonaparte, que foi o governante da nação pelos 16 anos seguintes.